Lula não pensa duas vezes em brigar com qualquer setor para poder responsabilizar pela alta dos preços, sem assumir o verdadeiro culpado. Ele mesmo, com a sua desconexão com a realidade, seu mau caráter e sua falta de compreensão econômica. Jamais assumirá a responsabilidade. Enquanto isso, todos nós estamos pagando as contas. Mas brigou com um setor que emprega 900 mil pessoas. Será que vai ficar barato? Mas antes de continuarmos, queria um pouco da sua atenção. Aqui nesse canal, a gente valoriza veículos de comunicação que pregam os mesmos valores que nós. Liberdade de expressão, liberdade de mercado e valores extremamente sólidos. Esses merecem todo o nosso respeito e todo o nosso apoio em meio a tudo isso que estamos vivendo. É por isso que não apenas faço parte da equipe da Revista Oeste, como ela também é uma mídia independente que está levando jornalismo sério e verdadeiro, sem censura, com uma qualidade a cada vez mais pessoas. E agora eles estão com uma campanha histórica para atingir os 100 mil assinantes. Fato histórico, pregando a total liberdade de expressão. E eu quero que vocês façam parte disso junto comigo. Acesse o link que está aqui na descrição ou o QR Code que está aqui na tela. Não fique de fora dessa. Ao assinar, você não apenas está apoiando um jornalismo sério que bate contra esse sistema corrupto autoritário, mas também ajuda a divulgar e estruturar essa causa que está tomando corpo no Brasil. Precisamos buscar nossas liberdades. Esperar alguma coisa deles é esperar que sejamos calados o mais rápido possível. Portanto, faça parte do time Oeste junto comigo. Acesse o link ou o QR Code aqui na tela e apoie a causa de liberdade de expressão, valores sólidos e liberdade de mercado. Voltando ao vídeo. Quando a popularidade de um presidente cai, eles acabam culpando sempre terceiros pelos seus atos. Jamais aceitam que eles são os verdadeiros culpados com suas ideias antiquadas, com gastos exacerbados e, obviamente, políticas que levam à desvalorização da moeda, consequente alta dos preços, o que é, no final do dia, menos popularidade. A verdade aparece, o médio e longo prazo chega nos ciclos econômicos e expõe quem tem ideias erradas, como Lula, por exemplo, e todo o PT ao longo dos últimos anos. Um dos culpados pode ser o preço da gasolina. Afinal de contas, a Petrobras tem um importante market share dentro do Brasil, como veremos daqui a pouco. Só que ele mexeu com um setor que emprega 900 mil pessoas no Brasil. Vamos lembrar que em seu discurso ele culpa a todos, menos a sua queridinha Petrobras, aquela que ele sequestrou nos seus últimos mandatos para servir aos seus interesses e aos interesses do PT no poder. E agora repete exatamente os mesmos erros. Estou falando da Federação Nacional do Comércio de Combustíveis e Lubrificantes, a FECombustíveis, que reagiu às declarações de Lula na segunda-feira nessa semana. Ele disse textualmente que a Petrobras assalta os brasileiros ao ter os intermediários vendendo gasolina na cadeia de distribuição, que a culpa é justamente dos distribuidores pela alta dos preços da gasolina. Vamos lembrar que seu ministro já mandou deixar de comer alface para comer chicória. Ele mandou parar de você consumir comida porque os preços sobem. E por que os preços sobem? Já tivemos oportunidade de analisar num vídeo disponível aqui nesse canal na semana passada sobre o que é a inflação, o que leva à alta dos preços e que sempre tem o governo como responsável. Recomendo que assistam, porque aqui ele continua acelerando, atribuindo a responsabilidade a todos, menos a ele, que é o verdadeiro culpado pelas políticas inflacionárias que o Brasil está. Mas vamos lá e ouça na voz do próprio Lula. Se você aguentar, se não aguentar, diminua o volume, mas recomendo que assistam. O povo não sabe que a gasolina sai da Petrobras a R$ 3,04 e que na bomba ela é vendida a R$ 6,49. Ou seja, ela é vendida pelo dobro do que ela sai da Petrobras. Mas quando sai o aumento, o povo pensa que é a Petrobras que aumentou. E nem sempre é a Petrobras, porque cada estado e cada posto tem liberdade de aumentar a hora que quer. E os impostos pagos são ICMS para os estados, como o último aumento que teve agora. E o óleo diesel sai da Petrobras a R$ 3,77. E o cara vai no tanque, vai encher o tanque do carro, ele paga R$ 6,20.
um litro de diesel que saiu a 3,27. Então eu acho que a Petrobras tem que tomar uma atitude. Sobretudo o óleo diesel, você já falou comigo uma vez, a gente precisa vender para os grandes consumidores direto. Se puder comprar direto, para que a gente possa baratear o preço do diesel. Se a gente puder vender direto a gasolina, se a gente puder vender direto o gás, porque o povo é, no fundo, assaltado pelo intermediário. Ele é assaltado e a fama fica nas costas do governo. Veja o discurso populista de sempre. Ele fala que a gasolina, o combustível no geral, é vendido ao dobro do preço no consumidor final do que ele sai da Petrobras. Isso ele não mentiu. O que ele mentiu é o motivo. Como veremos aqui, desmistificamos com dados, fatos e números. Ele fala que o povo acha que é apenas a Petrobras que sobe o preço. Realmente, quando você olha aos olhos de um leigo que não conhece todo o processo na cadeia produtiva, é fácil realmente fazê-lo acreditar que se a gasolina vende o preço por X, por que é que chega no preço final para ele abastecer o seu carro a 2x? Fica mais fácil culpar os intermediários, onde, claro, ele não mostra o verdadeiro culpado, que é ele e o Estado, que parasita em cima de todos nós. Isso ele não pode falar, afinal de contas, ele depende dos impostos para continuar parasitando e comprando direta e indiretamente o poder, através de petrolão, de mensalão e de desinformação. Essa sim, desinformar o povo e manter o povo alheio à realidade, portanto sem educação, com ignorância dos fatos, para que possa continuar acreditando em tamanhas mentiras, disfarçatez, como Lula é super conhecido por fazer e não é de hoje. Pois bem, isso mostra mais uma clara definição que Lula nunca pensou na população. Ele pensa apenas no seu próprio poder. Assaltado pelo intermediário e não por um governo corrupto que desviou bilhões ao longo da história desse século no Brasil? Pois bem, como eu falei, aos olhos de um leigo, o discurso pode fazer sentido. Mas vamos agora desmistificar de forma simples para que até aqueles mais leigos compreendam e vejam a grande mentira e a grande farsa que é o PT. O primeiro ponto a ser colocado aqui é que isso mostra, no discurso do Lula, que inclusive enfatizou a importância dos impostos, mas obviamente não colocou culpa nele, como mostraremos agora. Mostra um profundo desconhecimento e mau caráter do próprio presidente sobre o funcionamento da inflação, que, como eu falei, recomendo que assistam o vídeo que eu expliquei detalhadamente o funcionamento da mesma. 2. Ele busca, obviamente, o controle por uma estafa piramidal. Você, todos nós, não fomos ensinados a pensar dessa maneira. E o que é uma estafa piramidal? É justamente aquilo que é a desvalorização da moeda que tira o teu poder de compra. A moeda perdendo valor, que no fim do dia tem como resultado a alta dos preços, nada mais é do que uma maneira do governo tirar o nosso poder de compra e passar para ele. O governo arrecada mais em um período de alta inflação, a população fica mais pobre e ele, através da distribuição de programas sociais, que tem uma ampla porta de entrada e uma pequena porta de saída para manter aqueles bolsões de miséria, essas pessoas continuam votando naquele governante que lhe promete apenas distribuição dessas mesmas migalhas. Mas eles não querem que essas pessoas pensem, ganhem conhecimento. E é justamente isso que a gente quer, trazer autonomia para você e para todos aqueles outros brasileiros, para que tomem decisões, sejam elas quais forem, concordando comigo ou não, mas pautada em conhecimento, em dados, fatos e números. O outro ponto é que a inflação é o imposto mais perverso do mundo. Não precisa de aprovação no legislativo, tira o teu poder de compra, empobrece a população e os mantém escravizados de um próprio governo. E o último ponto é que os preços devem ser sempre livres. O preço livre nada mais é do que uma resposta ao consumidor, mostrando a oferta e a demanda para que aqueles produtores, empreendedores, tenham a mensagem clara: fabricamos mais ou não. O intervencionismo no preço leva sempre a disfunções na economia, que no final do dia levará à escassez e à alta dos preços. Mas vamos agora mostrar em números, desmistificar mais uma vez a ideia antiquada do presidente do Brasil. Pois bem, a FECombustíveis reúne 34 sindicatos
245 mil postos de combustíveis no Brasil. Representa os seus interesses. Supostamente representa os interesses desses 45 mil postos de combustíveis no Brasil que empregam 900 mil pessoas. E foi justamente a Fê Combustíveis que reagiu a esse discurso do Lula, que acabamos de assistir aqui, mostrando o custo dos impostos, como nos aprofundaremos nesse vídeo. Vamos lembrar que em 1º de fevereiro houve um aumento do ICMS, o imposto estadual sobre a gasolina, o diesel e o etanol. Na gasolina, houve um incremento de 10 centavos, totalizando hoje R$ 1,47 no preço total da gasolina. Ou seja, do preço que você paga no posto lá para abastecer o teu carro, R$ 1,47 é apenas de ICMS. O diesel teve um incremento de 6 centavos, totalizando R$ 1,12. Portanto, um percentual importante do preço final do combustível, já começando a desmistificar com esses dados, como eu falei. Ao entrarmos no próprio site da Petrobras, preços, sem o cedilha, precos.petrobras.com.br, você encontra essa tela aqui que a gente vai dar um exemplo. Esses dados foram coletados dia 9 de fevereiro de 2025 até dia 15 de fevereiro. Portanto, 4 dias atrás, que eu estou gravando hoje, dia 19, ou seja, dados completamente atualizados. Ao olharmos o preço da gasolina, segundo consta no próprio site da Petrobras, o preço médio no Brasil foi de R$ 6,37, algo muito próximo do que está aqui na capital paulista. Desses R$ 6,37, R$ 1,12, como mostramos há pouco, é de distribuição e revenda. Isso significa 17,6%. Atenção nessa imagem que está aqui. 17% do preço total representa distribuição e revenda. Custo do etanol anidro, 14%, pouco menos, 13,8%. Imposto estadual, 23%. Imposto federal, 10,8%. E a parcela da Petrobras, 34,7%. Ou seja, se nós somarmos no preço total, deixo a imagem aqui na tela, se nós somarmos no preço total do combustível, 34,7% preços da Petrobras, mais 33,9% de impostos entre estadual e federal, isso significa 68,6% do total do preço está em Petrobras, que é praticamente um monopólio, e está dentro de impostos. 68,6%, quase 70% do preço total. Agora, descendo um pouquinho aqui o site, a gente consegue escolher por estados. E eu vou escolher, por exemplo, o estado de São Paulo, aqui onde eu moro. Vamos dar o exemplo, conforme a própria Petrobras vem dando nesse site que todos nós podemos consultar. O preço da gasolina na refinaria, R$ 2,19. Ao baixar a tela, a gente tem um incremento dos tributos federais e do ICMS. Portanto, a gasolina sai de R$ 2,19 para R$ 4,35 com os tributos. 98% de alta por conta dos impostos. Repito, 98% de alta do que ela saiu na refinaria para a próxima parte da cadeia produtiva. 98% do incremento por conta dos impostos. Depois disso, você tem o adicional de etanol anidro, que sobe para R$ 5,23 o preço do litro da gasolina. Portanto, um incremento de 20%. Dos impostos, incrementou 98%. Agora, com a adição do etanol, 20%. Que vale lembrar que são os distribuidores, que o Lula culpou, quem faz a adição do etanol anidro nos combustíveis, na gasolina e no diesel. Portanto, tem um custo para isso também. O que nós estamos falando aqui é uma margem bruta. E chega no preço final da revenda. Aqui no site está R$ 6,19 no estado de São Paulo, numa média. Portanto, teve um incremento de mais 18%, que é também a margem bruta dos vendedores, que engloba toda a cadeia produtiva. A logística até chegar aos postos, todos os custos dos donos de postos de gasolina e a margem bruta menos de 20%. Bruta. Porque daí ele tem que pagar funcionários, aluguel, eletricidade, enfim, tudo que nós conhecemos bem. Essa margem é de 18%. Dos impostos, repito, foi adicionado 98%.
Sem contar, obviamente, o preço que chega na refinaria, que é o preço dado da Petrobras, que é um monopólio, praticamente um monopólio aqui no Brasil. Portanto, vamos lembrar, e isso é importante de conhecer, que a gasolina, ao sair da refinaria, ela é pura e não está pronta para o consumo final, aquela que nós colocamos nos nossos carros. Na base de distribuição, ou seja, nas distribuidoras, são adicionados 27% de etanol anidro na gasolina, tornando-se, portanto, a gasolina C. Ela deixa de ser a A para ser a C, que é aquela que é comercializada nos postos de gasolina. O diesel é a mesma coisa. Ele sai bruto, ele sai puro da refinaria, eles fazem uma adição de 14% de biodiesel e transforma-se assim em diesel B, que é aquele que é comercializado das distribuidoras aos postos de gasolina. E com isso, tem a margem que eu acabei de falar de menos de 20% que foi adicionada no preço total. Portanto, a margem bruta, lembremos disso, são os distribuidores os que estão recebendo a culpa do populismo do Lula agora como quem está assaltando o povo brasileiro. Aqui já fica claro quem está assaltando nesse processo quando os impostos já representam 98% fora o monopólio da Petrobras, que o Lula já voltou com aquele discurso de investir na indústria naval. O mesmo erro que aconteceu nos governos passados e que levou a empresa, dentre outros fatores como mostraremos, a ser a empresa com maior dívida corporativa do mundo, superando 120 bilhões de dólares no governo da Dilma. E mais, em meio a tudo isso, o que saiu hoje, dia 19, foi justamente que a disparada nos preços da gasolina leva o governo a adiar a exigência de maior uso de biocombustível no diesel. Ou seja, mais uma vez ele atribui a culpa a alguém externo que não tem a ver com a responsabilidade que ele carrega pela alta dos preços. Mas falando um pouquinho de refinaria, vamos lembrar que o petróleo ele é extraído bruto do solo. Com o petróleo bruto, como ele é muito pesado, a gente não faz absolutamente nada. Ele precisa ser refinado, ou seja, transformado para ser usado como combustível. E quem faz isso são justamente as refinarias, que é um processo, obviamente, muito importante no caminho do petróleo até o consumidor final. Vamos olhar como é o mercado de refinarias para entender mais um pouquinho, para que você possa atribuir a verdadeira culpa, desmistificando esse senhor que hoje, infelizmente, comanda o Brasil. Na Petrobras, ela tem mais de 70% do mercado de gasolina e de diesel. Vamos olhar aqui essa participação. A Petrobras na gasolina representa, isso em 2023, representa quase 75% do mercado, quando as outras empresas privadas representam muito pouco. A mesma coisa no diesel, 80% na mão da Petrobras e o resto na mão de outras empresas menores. É claro que alguém que detém 75% do mercado na gasolina e 80% no diesel é super capaz de controlar os preços e aglutinar aquelas refinarias privadas que não conseguem trabalhar no mesmo nível de preço que a Petrobras, que causando endividamento na empresa, consumindo caixa, ela segura o preço de forma artificial, como falaremos aqui. Inclusive, as refinarias privadas, vamos lembrar que algumas foram privatizadas no governo passado, inclusive o governo atual tenta restatizar essas refinarias, elas ameaçam recorrer à justiça contra os preços praticados pela Petrobras, porque não são preços de mercado, são preços congelados. Alguém que detém 80% do mercado consegue claramente te tirar do jogo se assim eles quiserem. Mas eles dependem desses privados e, portanto, eles aglutinam até onde podem, estrangulam até onde podem e depois permitem que eles respirem um pouco. E quem paga é toda a população, com maior endividamento público, que leva, obviamente, à desvalorização da moeda. Eles dirão que a Petrobras segura o preço para conter a inflação, porque a culpa vem dos distribuidores, vem dos empreendedores. Obviamente, é um discurso falso, é um discurso mentiroso e populista, como a maioria já não acredita, tanto é que a popularidade do Lula vem simplesmente despencando. Por exemplo, a Acelen, que é uma refinaria que foi privatizada e é um braço do fundo de investimento árabe Mubadala, ela controla a refinaria de Mataripe, na Bahia, que foi privatizada há 2 anos. E, embora ela compre petróleo da Petrobras, ela segue a chamada PPI, Paridade de Preço Internacional, que a Petrobras abandonou em maio de 2023. O que significa isso? O Brasil ele é autossuficiente em petróleo, só que ele não é autossuficiente em refinar o petróleo para demanda interna de gasolina e de diesel. Portanto, extrai o petróleo, exporta e importa
o combustível refinado. Portanto, você está suscetível a variações de preços internacionais, uma vez que você está importando e essa importação é feita em dólar. Ao olharmos o site da ABICOM, Associação Brasileira dos Importadores de Combustível, vemos que o Brasil pratica, ou seja, os preços estão sendo vendidos abaixo da paridade internacional. Portanto, abaixo do preço do custo de importação. Como que você consegue vender abaixo do que você paga? Causando prejuízo. A quem? A Petrobras. Só que a Petrobras é uma empresa manipulada e sequestrada pelo PT, como sempre foi. E, obviamente, ele controla a inflação, assim como outros produtos, justamente vendendo o preço da gasolina mais baixo. E os importadores privados, que dependem disso para viver e não têm a capacidade de caixa e de gerar prejuízo para todo o público, o que é imoral, obviamente dizendo, e anti-econômico, como é que esses importadores privados sobreviverão? Só que se o Brasil depende da importação porque ele não é autossuficiente no refino, precisa desses importadores privados para trazer esse combustível, e a Petrobras vende abaixo do preço de importação, é claro que esses importadores privados venderão acima do preço da Petrobras, mantendo ainda mais o monopólio e o controle do mercado na mão da própria estatal e do próprio governo. Hoje que eu estou gravando, o preço da gasolina o preço do óleo diesel está defasado em 16 centavos frente à paridade do preço internacional, e a gasolina com 9 centavos. Só que olhando nesse gráfico aqui, no começo desse ano, essa desproporção, essa defasagem dos preços já chegou a 90 centavos no óleo diesel e chegou já também no Brasil a mais de 40 centavos na gasolina. Por sorte do governo, o petróleo caiu em dólares e isso acaba tirando um pouco da pressão da própria Petrobras. Mas perceba que ao manter os preços abaixo da paridade internacional, você vai minando a capacidade dos importadores privados, que o Brasil depende, de vender a preços competitivos. Veja nesse gráfico que o Brasil importa mais de 25% da demanda de diesel e mais de 12,5% da demanda interna de gasolina. E a Petrobras mata a iniciativa privada ao fazer isso e controla artificialmente a inflação, como a gente falou. Inclusive, trouxe uma matéria aqui de 2013 mostrando que o Bank of America aponta a Petro como a empresa mais endividada do mundo e cita 3 fatores chaves. Ao procurar essa matéria, você vê que um dos fatores chaves, o primeiro deles, é subir os preços internamente, porque a Petrobras mantinha os preços congelados artificialmente aqui dentro no Brasil. Para isso, consumia a caixa, dava prejuízo ao vender mais barato do que importava, e a empresa chegou a ser a empresa mais endividada do planeta Terra. Vamos lembrar que as margens de distribuição e revenda no Brasil, como eu mostrei, ficam em torno entre 15% e 18% bruto, de forma bruta. Isso a gente ainda tem que tirar os salários, os encargos sociais, os benefícios dos funcionários, aluguel, luz, incluindo todas as demais despesas inerentes à manutenção do próprio negócio. Portanto, o grande culpado aqui está na Petrobras monopolizando e nos impostos, que mantém essa casta parasitária em cima da gente. E fica fácil perceber como o discurso do Lula é mentiroso, é de mau caráter, é de uma falta de conhecimento econômico e manipulação e escravização da própria população de compra direta e indireta de voto. Isso mostra um Lula que continua desconectado com a realidade e conectado com o discurso dos anos 70, que não tem mais espaço em 2025. Um debate atrasado e, claro, carregado de corrupção. O Brasil não aguenta mais o Lula. O mundo não aceita mais a estupidez travestida de populismo. Graças a iniciativas, como também já falamos num vídeo nessa semana, de busca por eficiência em países que vêm diminuindo a burocracia estatal e mostrando às pessoas como quem parasita em cima do teu dinheiro é justamente a classe política. E isso está caminhando para não ser mais aceito. Lula, você como sempre é facilmente desmistificado. Seguimos.